E aí, rapaziada, como vocês estão? Hoje eu tô vindo aqui para explicar para vocês a função do Espírito Santo, né, mais conhecido como Pet Elemental. Bom, basicamente eu penso que no jogo teve algumas alterações que mudaram circunstancialmente o sistema de combate do jogo. No final de 2012 a gente teve a inserção aqui dos pets, mudou pra caramba na época também o jogo. Pra mim, uma outra grande mudança também foi o sistema de montaria, que inseriu as runas, inseriu a runa de speed, inseriu os atributos secundários no jogo e mudou muita coisa como funciona o jogo. Bom, e pra mim uma outra grande mudança também que teve foi a do Pet Elemental, que é do Espírito Santo, que eu vou estar explicando pra vocês hoje. Assim, eu já fiz um vídeo já sobre isso no canal oficial da T67 há uns 4 anos e pouco, há uns 4 anos atrás. Só que como a função era muito nova, eu só expliquei pra vocês por cima, até porque eu não tinha muito conhecimento também na época lá e não sabia também se ia ter alguma alteração comparado aos outros DD Tank de fora, né? Se ia ter alguma alteração aqui pra gente na versão do Brasil. Bom, mas 4 anos e pouco depois, testando bastante coisa, veio mais função nova ainda dentro do patch e eu vou poder explicar pra vocês. Bom, acho que antes de eu começar a explicar algumas coisas sobre o patch, eu acho legal falar pra vocês que é o seguinte, pra mim, quando chegou o patch elemental no jogo, ele teve uma grande mudança no sistema de combate, porque normalmente ao longo dos anos no jogo, sempre a gente tinha, a comparação era com o atributo base. Lá no começo era o atributo de ataque, defesa, agilidade e sorte, dano, armadura, vida e a força física. Eram só esses atributos. Quando foi atualizando o jogo, eles inseriram os atributos mágicos, que era o ataque e resistência mágica. Isso aqui influenciou diretamente no pull e também no como você tomava o dano do pull. Porque antigamente chegou num ponto que quando você estava em alguma partida, se você desse, dependendo do dano que você desse no pull, às vezes você poderia já matar o oponente simplesmente porque tipo, o Paul não tinha um sistema de peso e contrapeso. Então eles criaram os atributos mágicos para ter essa balança. Inclusive o sistema de montaria eles também têm essa mesma lógica. Eles têm aqui um sistema de peso e contrapeso dos atributos secundários. Bom, eu estou só fazendo esse adendo por conta que o patch elemental ele teve que chegar aqui pra gente por conta que a gente estava numa época que esses atributos então eles estavam muito desequilibrados e a gente precisava de alguma coisa para alterar a forma como estava o jogo. Então eles criaram esse sistema, em vez de eles criar alguma função que aumentasse ou diminuísse os atributos, eles tiveram a ideia de criar um novo atributo. Porque normalmente quem estava há muito tempo no jogo já, simplesmente chegar uma função nova, eles iam rushar a função nova e iam continuar ainda sempre com muita discrepância. Então eles começaram a fazer essa ideia nova. Eles criaram uma função nova e criaram um atributo novo para mudar o sistema de combate. Tanto que, quando chegou esse sistema novo, vocês podiam perceber que eles mudaram os nomes. Tanto que foi para atributo de fogo, vento, terra e água no início. Hoje em dia tem até o de luz e trevas. Bom, quando chegou esses atributos, qual que era o diferencial deles? Se você tivesse 1000 de ataque de água, você poderia ter 20 mil de defesa, 15 mil de defesa. Esses 1000 de ataque de água, eles iam aumentar fixo no seu dano. Então, você poderia dar vários tiros ali e ia ter um número fixo que ele ia aumentar. Se o teu adversário não tivesse a defesa correspondente ao teu atributo de ataque elemental, você simplesmente ia ter um atributo que ia arrancar mais que o normal que os outros. Mais do que tipo, se você só upasse o ataque, por exemplo. Então, eles criaram esse sistema justamente para isso, para você fazer uma função nova, para incentivar os players e os jogadores a começar a focar em outras partes de evolução. Então, eles criaram os atributos elementais, criaram ali mais um sistema de freio e contrapeso. Basicamente foi para isso que o patch chegou no jogo. Ele mudou muito os combates por conta disso, porque ele criou um atributo novo que se você não começasse a focar nessa parte do atributo, você ia ficar para trás. Bom, então já falei demais aqui. Patch elemental. Então é o seguinte, que acontece? Qual patch elemental escolher, né? É uma dúvida, uma dúvida que acho que desde quando saiu o jogo o pessoal ficou pensando e tal. Hoje em dia o meta é o patch elemental de água.
Mas tem um porquê, tá, gente? Não é à toa que ele é o pet mais utilizado. O pessoal gosta também bastante de usar o pet de terra. Mas, pelo menos também na minha opinião, o pet de água ele é o pet mais forte. Com certeza ele é o pet mais forte do jogo. E eu vou explicar o porquê. Bom, se vocês perceberam, antes de vir também a função do pet elemental, tinha a função dos emblemas, que tinha esses atributos. Veio eles antes e depois veio o pet. Basicamente o pet sempre a ideia era ser uma extensão desses atributos dos emblemas. Então assim, por conta disso, que veio esses emblemas, eles também vieram com habilidades diferentes. Então, se você foca o seu ataque full elemento de fogo, você vai ter uma habilidade específica, full de água, uma outra habilidade, por assim vai. O que acontece? Nas habilidades aqui que tem aqui pra gente utilizar, ficou que a habilidade de água e de terra são as mais úteis para combate. Então é por isso que o pet de água e o pet de terra também são os mais utilizados, porque tipo, eles têm as melhores habilidades pro PVP e GVG. Qual que é o ponto? Chegou a primeira coisa que você tem que se atentar antes de você escolher o seu pet elemental. Tem habilidades aqui nos pets que elas são específicas. Então, tem as habilidades comuns do pet elemental e tem as habilidades específicas. Tanto que até tem a diferenciação aqui no livro das habilidades. Aqui são as habilidades gerais dos pets, e dependendo também da sua classe. E mais pra frente, que é aqui. Aqui, ó. Aqui tem algumas habilidades que tipo só alguns pets específicos vão ter. E é aqui que vem o diferencial desses pets. Por conta que assim, aqui tem a habilidade de tudo contra qualquer tipo, a habilidade que deixa você ser cavado, que faz o inimigo dar dano, tomar dano também, ser congelado, queimação, redução de dano, por aí vai. Só que a habilidade mais quebrada que tem das específicas é a habilidade da palha. E essa habilidade da palha, ela só funciona no pet elemental de água. Então é por isso que esse pet elemental ele é tão forte, porque ele tem uma habilidade específica nele. Então é por conta disso que ele é muito utilizado, o pessoal gosta bastante de usar ele e tal, por conta que ele tem essa habilidadezinha da palha, e isso aqui ajuda muito nos combates. Bom, então é o seguinte, como a gente sabe, esse pet aqui, uma das vantagens dele é a questão da palha. Uma outra vantagem dele é que a habilidade padrão dele é de congelamento. Que, bom, basicamente desde quando existe DD Tank, sempre teve a função de congelar um adversário na partida. Só que isso sempre teve um gasto de delay. Então você tinha que gastar a sua rodada ali, ter um gasto de energia física para tentar congelar o adversário e fazer ele perder a rodada. Isso sempre envolveu uma troca e você sempre tinha que pensar se ela valia a pena ou não pro momento da partida. Ou às vezes de tirar alguma habilidade do adversário e tal. O que acontece? O elemental de água ele veio para diferenciar isso. Que ao você dar um ataque normal ou com muito dano, ativar esse congelamento. Então você não gasta energia física e você vai congelar o adversário. Então meio que essa que era a ideia que eles tinham ali pra se diferenciar no pé de água. Você ter essa habilidade de congelamento sem precisar usar um item de congelamento. Sem precisar usar uma energia física extra pra fazer isso. Então, essa é a habilidade padrão dele. A habilidade padrão do elemental de água. Bom, uma outra coisa também que você tem que ficar atento é que assim, tem habilidades aqui que você aumenta a chance de congelamento, habilidades secundárias, habilidades ativas. O que eu mais recomendo aqui é o seguinte, qual é o meu set que eu uso, a minha conversão padrão. Eu gosto de utilizar habilidades passivas, que sempre vão estar me dando algum benefício. Então, eu tenho aqui uma habilidade que aumenta o meu ataque fixo, do atributo de água. Aumenta a porcentagem fixa também do atributo de água. Tenho duas aqui. Tenho uma também que é número fixo. E eu tenho uma habilidade que ela ajuda a ativar a habilidade padrão do pet de água, que é do congelamento. Que é essa daqui. E eu tenho uma outra habilidade que ela não é só melhor que a da gota pro pé de água, mas ela tem um negócio no pé de água que é uma coisa que só nele tem. Que se você tem apenas uma habilidade ativa, que no caso eu só tenho a da gota aqui. Se você tem apenas uma, tem um bugzinho aqui no pet que sempre que for ativar essa habilidade, ou for ativar o gelo do próprio pet, que é do emblema, vai ativar ela, e vice-versa.
Então, se você tiver apenas uma, sempre que ativar uma, vai ativar outra. Então, elas meio que ajudam uma outra a se ativar. E elas ativam os dois ao mesmo tempo. Então, você, tipo, deu o delay ali, vai acertou o cara, vai gelar o cara. E nesse caso, você vai ganhar esse buff de porcentagem de ataque. Você vai ganhar aqui os dois ao mesmo tempo. Se você tiver mais de uma habilidade ativa, dessa de ataque aqui do pé de água, não vai funcionar. Meio que você vai bugar o bug. Então, se você tiver apenas uma, e no caso da gota ela é a melhor que tem, você vai conseguir ativar esse duplo efeito. Então, sempre, a que eu recomendo aqui no caso do elemento de água, né, que é a da gota, sempre, essa aqui eu acho que é a mais top e também é a que ajuda a ativar mais a habilidade. Então, eu recomendo bastante usar ela. Bom, feito isso, expliquei aqui pra vocês aqui as habilidades. O pet água ele tem a exclusiva aqui da palha. Uma outra coisa que eu tenho que explicar pra vocês também, é que lá na época, 4 anos atrás eu consegui explicar porque estava muito recente, é a intimidade do pet. Bom, qual a importância de você escolher o pet correto e vocês manter uma estratégia para sua conta desde sempre? Esse petzinho aqui, eu tenho ele desde quando saiu essa função nova. Já tô há mais de 4 anos e meio upando ele. Qual que é, qual que é o pulo do gato aqui? Quanto mais você upa, tem umas missãozinhas aqui que você usa ração, vai PVP com o pet, passa instância com o pet e você ganha uma pontuação com ele. Qual é o ponto? Tem certos níveis que você libera habilidades extras nesses pets. Tem certos que você libera habilidades extras. No nível 20 você vai liberar a habilidade da cura. Que quando você tiver com HP inferior a 50% da sua vida, você vai ganhar essa habilidade da cura e vai subir a sua life. O padrão dela é 20%. E aqui também fala que se você upar pro level 30, aumenta a chance de você pegar nesses pergas. Aqui ó, nesses pergasosos um pet elemental 5 estrelas. Fala que tem esse benefício. Qual é o ponto? Qual é o ponto? Uma coisa que a gente não sabia lá na época, até porque não tinha como, porque você teria que realmente ficar jogando ao longo dos anos com o mesmo patch pra você descobrir, é que tem certos níveis que aumentam esse benefício. A própria habilidade aqui fala que quanto mais você tiver intimidade, mais vai aumentar a chance de curar, mais vezes, igual de porcentagem. E realmente existe isso. No level 40, a cura que vai de 20%, ela começa a curar 30%. 30% da vida, no level 40. E tem um negócio que acho que quase ninguém deve saber disso aqui, porque eu creio que eu devo ter upado primeiro a intimidade pro level 60 desse patch aqui. Não sei se tem outra pessoa que upou não, mas eu upei e liberei essa habilidade, que é a dupla cura. Bom, basicamente ali no combate, ficou com a vida inferior a 50%, ativou a sua habilidade da cura, você vai ativar. Se você tiver a intimidade acima de level 60, você vai ativar 2 vezes na partida. Então você vai ganhar mais 30%. E aqui no meu caso ali, normalmente é sempre 2 vezes seguida. Ativa ali, dá 30%, passa outra rodada, volta minha vez e ativa mais 30%. Se eu não tiver recuperado se eu não tiver com mais de 50% da vida. Esse é o benefício de você escolher uma estratégia completa. Uma estratégia fixa para sua conta, desde sempre. Porque aqui não tem como transferir a intimidade do pet. Então o pet que você escolher vai ser esse aí mesmo. Até porque se você tem aqui uma função do resfriar, que se você tem umas pilhas de crescimento, que você aumenta a classificação do pet para aumentar os atributos dele e tal. Essas pílulas também elas não resetam. Então se no pet que você usar, já era. Usou ali e não volta mais. Então tem que escolher bem qual pet que vocês vão usar, tá? Tem que escolher muito bem. Bom, uma outra função também que veio nova, que veio mais recente também, é o equipe elemental do pet. Eu já tenho aqui já o segundo melhor do pet elemental de água. Bom, aqui é o seguinte, gente, foi a primeira coisa que veio do elemental de água, fora a vida aqui padrão, que começou a dar atributos base na função do pet elemental. Então pro pessoal que não achava tão importante focar, começou a ser importante porque começa a dar atributo básico também. Além dos atributos básicos da nessa equipe, ele também tem uma habilidade. Cada elemental dos elementos ali vai ter uma habilidade específica. Pra você usar, se você está usando pele de água, você só vai conseguir usar o equipe elemental de água para funcionar nele. E não é só isso. Você tem que ter pelo menos as roupas
E o chapéu, os pergas lá, os emblemas da roupa e do chapéu, tem que ser de água. Então, o atributo maior de defesa tem que ser o atributo de água, para você ativar essa habilidade aqui. Então, se você não tiver com ela, se você não tiver com o atributo de defesa de água mais alto, você pode até equipar aqui o item, mas não vai ativar essa habilidade. Então, a minha aqui tá azulzinha porque eu tenho a roupa e o chapéu ali, os atributos de água na defesa. Aí eu consigo ativar aqui isso aqui no combate. Então, só pra vocês saberem também que pra vocês conseguirem ativar ela, tem que ter esse detalhe. Se você estiver de terra, vai ter que colocar a roupa, tudo na roupa e tudo no chapéu, tudo com um emblema de terra. Senão ela não vai ativar aqui. Não adianta ter só na arma, os emblemas também tem que ter na roupa. E para finalizar, quanto maior for o seu nível de intimidade do seu pet, mais vai influenciar em quanto ativa a habilidade dele. Então, acho que é basicamente isso, rapaziada. Deu pra explicar tudo que a gente sabe até agora sobre essa função. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Deixa o like e tamo junto.